começando mais um Coffee Talks comigo e dessa vez num local paradisíaco. Estou aqui no Lake Spa de Lagoa Santa com a Grazi, essa mulher empreendedora que vai contar para vocês não só uma história de negócio de sucesso, que é o Lake Spa, mas do que ela faz para a comunidade e também vocês vão saber como que eu ajudei a Grazi a crescer aqui dentro. Grazi, muito obrigado por nos receber aqui nesse ambiente maravilhoso que é o Lake Spa. E antes eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas quem que é a Grazi, por trás da mulher, da empresária, de todo o sucesso. Me conta um pouquinho da sua história, que eu acho que as pessoas vão gostar de saber. Primeiramente, muito obrigado também, por ter feito parte não do processo de iniciar o Lake Spa, mas da minha transição. Sou massagista, gosto de dizer sempre que eu sou massagista raiz. Então, sou massoterapeuta há 23 anos e sempre tive a massagem como um ativo na minha vida. Só que eu não entendia que eu poderia empreender partindo dela. Ao longo desse tempo, me tornei professora de massagista também. E o Silvio ele trouxe algo muito importante para a carreira do Lake Spa, que foi fazer o empreendedorismo e, partindo disso, me trouxe o conhecimento que eu poderia me tornar uma empresária. A massagem, como todos sabem, no Brasil ela ainda é desconhecida para a maioria das pessoas. E o Silvio entrou dentro da minha empresa com uma visão muito grande do negócio e não mais da massagem, que era a minha visão. Como eu considero ela minha missão de vida, então a parte mais difícil foi valorizar essa missão. Isso não tem preço. E eu sempre olhei as coisas de uma forma muito missionária. E aí ele trouxe essa visão. Não, o preço está baixo, você tem que valorizar mais o seu trabalho. Para mim não era um trabalho. Só que eu não conseguia entender antes do trabalho que ele fez dentro da nossa empresa que eu não sou a empresa. Isso é muito bonito quando você traz, porque a maioria dos empreendedores no Brasil não sabem o seu valor de fato. Exatamente. Então, por exemplo, você que começou atendendo em casa, depois no salão do Fidelis, até fechar essa parceria aqui com o Spa, você tem uma estrutura perfeita, um local perfeito, você é uma grande professora, só que eu acho que vinha muito do que você trouxe num aspecto quase que filosófico, como que você ensina muita gente como uma profissão de base. Acho que você não se via como a dona do melhor spa hoje de Minas Gerais, e sim como uma massoterapeuta que é Exatamente. brilhante, mas a empresária ela olhava e falava, mas eu não preciso disso. Exatamente. E aí esse olhar que ele traz, que é muito voltado para o empresário, que existe uma grande diferença, foi que me trouxe, inclusive, ao longo do processo que ele introduziu dentro da nossa empresa, uma cultura que não existia. E agora, nós estamos trabalhando nisso, que é a cultura de vendas. Então, aquilo que eu entregava sem nenhum valor e com muito amor, passou a ter valor. Então, a gente não tirou a essência. E eu tinha uma dificuldade enorme de pôr valor no meu serviço. E eu não entendia que a empresa dependia disso para crescer. E aí eu também começo a valorizar meu capital humano, que é os meus colaboradores, que de fato tinham um salário muito baixo. E hoje a gente consegue uma remuneração de salário, inclusive cumprindo o teto do mercado, porque o massagista é uma profissão legalizada. Desde 1961, nós temos um Conselho Federal que ele é ativo. Então, quando você pega até hoje a massagem, Silvio, ela traz muito disso. O profissional massagista ele não sabe como trilhar uma carreira. Sim, ainda existe muito tom informal sobre o massagista. E antes de falar de negócio, de como que a gente pode desenvolver, até para a gente passar isso para outros massoterapeutas, para outros homens e mulheres que querem crescer na carreira, eu queria trazer, quando você começa a dar aula, formar massoterapeutas, como é que foi seu trabalho, como é que é o seu trabalho dentro do presídio? Por que dessa, como você fala, sobre ser missionária, ou de ensinar? Quando surgiu isso que você podia ensinar pessoas a criar uma nova carreira, e eu sei que muita gente aqui na região aprende e aprendeu com você? Eu já capacitei local mais de 40 profissionais, onde umas 10 têm sala fixa dentro da nossa cidade e a grande maioria são free dentro da nossa empresa, ganhando R$ 40 por hora por qualquer serviço prestado.
Dentro do presídio, eu capacito detentas a sair do presídio com profissão, onde cada 3 dias de aula equivale a um dia a menos na pena. Que legal. E a pergunta que você me fez a massagem, ela me resgatou. Eu sou uma jovem nordestina, né, vim do Vale do Jequitinhonha aos 18 anos, fui mãe aos 18 anos e cheguei nessa cidade sem nada. Então eu tinha uma filha para criar, sem marido, sem empresa, sem profissão. E aí, quando eu me conecto com a massagem, eu entendo que é um céu azul hoje no nosso país. Porque pouquíssimas pessoas elas estão capacitadas a servir dessa forma. Pouquíssimas pessoas entendem que a massagem ela é só um braço do bem-estar. E desde que a medicina ela comprova que a terapia integrativa hoje faz parte, né, de um trabalho associado também a eles. Em 2010, a medicina ela comprova que todas as doenças dos seres humanos são secundárias. Então, a primeira doença que nós temos é o sentimento. E isso é interessante porque quando a gente vai fazer a pesquisa, eu nunca esqueço, quando a gente marca lá na pesquisa pré-massagem, tem a fotinha de como você está se sentindo hoje. Então, desde sempre você trouxe essa abordagem, além do resolver a dor do local, do sintoma próprio. E você foi buscar conhecimento onde para trazer isso para as suas alunas e, querendo ou não, para todo mundo que passa aqui pelo hotel e pelo spa? Eu acredito que a gente, quando começa a abrir a mente para o novo, para o conhecimento e para a busca da verdade, né? Acredito muito na palavra de Deus, a verdade nos liberta. Eu comecei a ser conectada com essas pessoas e com essas coisas. Uma das formas que nós nos conhecemos foi assim. Você veio me apresentando uma proposta de uma outra empresa que não tinha nada a ver comigo. De fato, nem parecia ser uma coisa legal para ambas as partes. E aí, o que acontece? Quando você me deu minha Golden, óbvio, né? Foi aí que ele me conquistou. Primeiro tem um processo, a gente vai contar essa história depois. Mas eu acredito que eu fui levada para esses lugares e para essas pessoas. No primeiro momento, eu entendia que a massagem ela era muito usada para... Inclusive, era o que se falava, né? Médicos nem indicavam porque não tinham conhecimento da necessidade dela. Para gente muito rica, para gente fresca. E não é isso. A massagem ela foi provada que ela vem como um papel importante na prevenção e na manutenção da saúde física e emocional. Então, eu cheguei a cursar fisioterapia, fiz uma pós em naturopatia, e quando você conhece o corpo humano de forma fisiológica e anatômica, o que você entende? Não tem como fazer massagem sem esse conhecimento. Não tem como mexer em um organismo vivo sem ter a percepção clara do que você está mexendo. Né? 60% do corpo é água, então eu estou movimentando água. Qual que é o sentido que tem de movimentar essa água? Então, quando eu cursei a fisioterapia, eu entendi que eu teria a missão de passar isso para frente. E aí foi, em meio a muitos estudos e trazendo a minha profissão como minha maior paixão. Minhas filhas me perguntaram assim, mãe, qual é a coisa que você mais ama na sua vida? Eu não respondi que era minhas filhas nem meu marido, eu respondi minha profissão. Mas é bonito você trazer isso, porque muitas vezes as pessoas olham para o massoterapeuta, para o massagista, como aquela pessoa que ganha 3, 5, 2 mil reais. E é possível ganhar 50, 60, 100, 200 mil. Mas não é fácil. Exatamente. Você tem que estudar, dedica tempo, esforço e faz muita diferença quando você faz por amor pela profissão. Então, são movimentos. E o que a gente traz sobre movimento que é importante se relatar? Em 2022, quando uma outra empresa que eu prestava consultoria abriu aqui em Lagoa Santa, parte do trabalho deles era de massagem. Então a minha ideia era ter uma parceria com o Lake Spa para eu não precisar contratar uma pessoa. E isso eu vi prospectar a dona do spa. Foi quando eu conheci a Grazi. Uma pessoa fora do comum, não só pela inteligência para empreender, mas também como ser humano, como vocês ouviram até agora. E naquele dia, eu falei, gente, isso aqui é um negócio e esse aqui que está vindo para cá não é algo saudável. Tanto que existe meu primeiro rompimento de contrato com a empresa, que infelizmente o dono comete algumas falhas e dolos legais de fato. E nisso fui aproximando com a Grazi e vocês vão ver daqui a pouco a gente vai trazer na história
um cachorro, que é muito legal. É a parte mais legal. E independente da parceria ou não, eu prometi uma Golden para ela, porque não existia negócio. E vocês vão se divertir com o caso quando vai você, o Fidelis e suas duas filhas lá em casa buscarem o cachorro. Como é que foi essa ida? Que do nada, né? Porque você me apresentou o pessoal da Amplo, que é um grande parceiro seu. Gastei na época 30 mil reais de coisa lá para a piscina. Depois a gente faz, comenta, começa a vir, eu prometo o cachorro, você vai buscar o cachorro. Como é que foi quando a Nala começou a materializar na sua vida? Então, primeiro que eu não acreditei, né? Foi um papo meio de negócio. Falei, vai me dar uma Golden? Uma Golden custa 8 mil reais? Onde que ele vai me dar uma Golden? E custa isso mesmo, tá, gente? Que era o preço que tem pedigree ainda. Foi, isso mesmo, me deu com pedigree. E aí, quando eu mandei a mensagem e sem nenhum interesse, para a gente também entender que às vezes as coisas mais despretensiosas da nossa vida são as que nos trazem melhores resultados. Então eu não tinha pretensão de contratar o Silvio, até porque eu não tinha grana para pagar ele. Da mesma forma que eu também não tinha naquele momento a grana para comprar a Nala, mas ele me prometeu ela. E quando eu mandei a mensagem falando, olha, você vai mesmo me doar a Golden? É claro que eu estava esperando um não, você não fechou com a gente? Ele falou, sim, claro, quando você pode vir buscá-la? E aí, se era no meio de semana, eu falei, no domingo. Ele pode, que ela já está liberada para você. Eu até peguei ela um pouco antes da data, né? Pode, que ela já está liberada para você. E quando a gente tá indo para lá e com aquela expectativa de receber, eu não sei se vocês têm Golden, mas para quem tem, sabe a experiência, né? Se o Silvio tem uma coleção, é simplesmente o animal mais lindo para se ter. E aí a gente nunca, em nenhum desse momento, deu buscar a Nala, e ele me passou toda a orientação de cuidado, fez o pedigree dela, me encaminhou isso. Em nenhum momento a gente falou de negócio. Em nenhum momento a gente falou de uma possível contratação. Ele não sabia as dificuldades que eu estava enfrentando na minha empresa. Ele só sabia que eu tinha uma empresa e que aparentemente parecia estar tudo bem, mas não estava. Então a Nala, ela chegou, eu brinco que ela é uma das páginas mais bonitas na minha vida. Primeiro me trouxe a nossa amizade, né? Hoje eu tô vendo, né, o resultado disso com a minha filha. Para todo mundo. Então todo mundo no final teve grandes ganhos, né? E até hoje estamos colhendo frutos dessa aliança. Mas eu gosto de dizer que o empresário ele tem que ter uma pessoa muito sensata e muito íntegra por trás dele. Não adianta a gente pensar, porque ele poderia ter me falado não, sinto muito, né? Vou vender, quer comprar pela metade do preço? É isso que a gente ouve de pessoas que prometem as coisas sem quer a gente conhecer, porque eu não conhecia ele. Ele falou, não, vou te dar sim. Então eu falo isso sempre com a minha filha, não adianta a gente tentar empreender sem ter integridade, sem ter clareza daquilo que a gente está fazendo. Eu vendo bem-estar. E o Silvio vende a promessa, porque também não está na mão dele, de que você pode conquistar, se você fizer da forma certa. E quando ele me entregou a Nala, e só depois de um ano que a gente fez, né, aquele contrato, que por sinal, na época, da forma que eu, né, facilitou muito, porque ele viu a minha realidade. Então, quando a gente buscou a Nala lá, eu tinha certeza que ele era uma pessoa de palavra. E para mim isso é o mais importante. Então, a Nala, ela tem hoje 4 anos, que é o tempo exatamente da nossa amizade e parceria. Eu tenho visto os frutos do que ele implantou na minha empresa, ao ponto de trazer investidores para ela, ao ponto de trazer gestor para ela, ao ponto de me fazer entender que ela pode sim ser franqueada. Então eu estou em um novo rumo, né, empresarial, e isso tudo foi aquele primeiro passo, Silvio, que você deu aqui comigo. E é muito legal quando você traz, porque quando a gente entra aqui, a gente praticamente dobrou o faturamento com uma ação boba. Tem o saquinho dos Lake Coins. Eu nunca esqueço. Inclusive eu nem sabia falar o nome, né? Aprendi com ele. Uma ação que a gente criou, por quê? Você já tem nome, já tem expertise, está num local maravilhoso. Só que era muito barato, como eu falo. Acho que todos os clientes meus já ouviram essa frase. Isso é muito barato, vamos aumentar 50% do preço. Quando a gente cria o Lake Vitality, com esse cartãozinho aqui,
Eu tinha uma massagem que era o pacote, pacote, olha que nome feio, de R$ 990 com 10 sessões. Na época eu tinha de 700 também, você lembra, né? Lembro, mas isso aí eu posso nem falar porque era até vergonhoso. Ou se você for pegar, eu vi e falo, não, me recuso a trabalhar com isso. Vamos pensar nos 1.500, que foi o preço, que hoje é 1.890, com 10. Eu fui muito resistente, né? Sempre. Ninguém vai pagar. No primeiro mês, pra você ter ideia, a gente aumentou, no primeiro mês, quando a gente lança isso aqui, a gente aumentou 25 mil em venda. Isso mesmo. E todas as pessoas começaram a renovar de 900, 700 para 1.500. Ou seja, a gente começou a dobrar o ticket numa ação. E o mais legal, tinha muita gente que comprava o pacote e não usava. Só que com o Lake Vitality, com esses Lake Coins, isso virou um presente para aquela pessoa. Então imagina, se você tem 10 moedinhas na sua casa, 10 cartões bonitos desses, e aniversário de sua mãe, de sua esposa, de seu marido, de sua irmã, você vira e fala, olha aqui, liga lá no Lake Spa e reserva. Com 3, você consegue fazer um day spa. Exatamente. Não custa R$600, custam 3 lakes. Nisso, além de aumentar o ticket, eu comecei a aumentar muito a velocidade do uso. Exatamente. Das coisas. Mas por que a gente pode fazer esse tipo de coisa? Porque o trabalho era muito bom, o respeito dos profissionais com os pacientes, com os clientes do spa eram muito bons, então não condizia cobrar muito barato. E naturalmente eu tenho muita resistência nas primeiras mudanças quando a gente vai aplicar. Porque o próprio profissional, no seu caso, você como dona, você não via que seu trabalho valia 50% a mais, ou seja, 150%. Eu também não vi o negócio como um grande empreendimento, né? Exato. Eu vi a massagem como um produto, um serviço que eu prestava, e como eu venho do domicílio e venho, né, de salão de beleza, e com muito orgulho de falar isso, eu não via o negócio por trás dessa massagem, que foi a clareza que ele me trouxe. Você tem um negócio, você não faz massagem, e isso muda tudo. Inclusive muda o rumo de todas as coisas. E você pode até ser massoterapeuta, você pode trabalhar na sua empresa fazendo massagem, mas são 2 cargos diferentes. Exatamente. Então foi ali que eu vi toda uma esteira de produtos, onde uma família dependia de um negócio, só que um negócio que tinha capacidade de escala, só que ainda tinha uma Grazi sendo desenvolvida como empresária. Para quê? Para virar a dona do estabelecimento, para replicar esse negócio. Então você não sabia até então, mas hoje também eu te faço o convite para você estar presente no Clínicas Replicáveis, e um dos motivos da escolha do Lake Spa é porque você é uma das bases que mostra que a metodologia funciona, que é padronizar para replicar. Então, você mostra que o negócio pode funcionar sem você e pode expandir com você. Mas aí eu queria que você trouxesse, quando você traz o sócio para participar dessa expansão, o que mudou na sua cabeça? O que te fez ter a coragem de falar, gente, funciona em outros lugares? O que foi? Quando que você teve esse start? Eu acredito que foi quando, primeiro, eu aprendi a ver os números. Eu não conseguia enxergar esses números, né? Para mim era muito simples. A massagem era, o cliente amava, o cliente indicava, e para mim aquilo era o que funcionava. Então você trouxe para mim clareza dos números, né? O quanto que eu estava trabalhando barato, e quando o sócio chegou e viu que não só a massagem é um negócio do futuro, mas o spa hoje, ele tem clareza de números, ele consegue hoje precificar. Eu não sabia fazer precificação, não tinha noção. Eu tinha noção que eu era uma excelente massoterapeuta, me considero até a melhor do Brasil, mas eu não sabia de números. E é muito difícil desenvolver o empresário, principalmente quando grande parte do meu tempo era o atendimento. Grande parte do meu tempo, eu tenho a mesma carteira de cliente nos últimos 23 anos. Né? Então pensa, então eu achava que tudo funcionava bem, mas não funcionava. Então quando você traz essa visão de que eu preciso parar e sentar na cadeira da diretoria, né? E eu até ali, eu lembro do treinamento que você fez com a minha equipe. A equipe, ela era tão pouco desenvolvida e não tinha menor conhecimento de venda, porque eu não tinha isso, né? Eu não tinha essa ambição, não tinha essa visão. Quando você vem desenvolver a minha equipe, a maior dificuldade que você teve foi isso, porque eu não tinha essa visão.
Hoje, o mesmo trabalho que você teve dificuldade de fazer há 4 anos atrás, você faria ele hoje com maestria. Por quê? Porque hoje eu tenho visão de venda, eu tenho noção de que a venda é importante para o meu negócio. E o que o sócio investidor entende? Que eu sou técnica no meu negócio. E é essa que é a parte interessante, porque eu nunca esqueço do cheirinho que a gente colocava do Terra, se não me engano, que a gente utilizava. Eu falei, por que vocês nunca venderam isso? É Laszlo. É Laszlo, tá vendo? É Laszlo. primo dos concorrentes da Laszlo. Por que vocês nunca venderam? Não, a gente tem para vender. Eu falei, por que vocês nunca ofertaram? Quando começou a ofertar, vendeu 5, 6 mil reais no mês de um produto que tinha e não vendia 200. Porque fazia parte da experiência. Ô, gracinha, olha quem chegou ali. Ela vai O motivo desse encontro está acontecendo, ó. Tá chegando, vocês vão ver. Irmã da Amora e do Olaf, para quem já me acompanha nas redes sociais, sempre. Tá lá, vem cá, vem cá. Olha aqui, gente. Ei, mamãe! Vem cá, minha princesa! Vai me cisar tudo. É igualzinho a Amora, gente. É igualzinho. É igualzinho a Amora, deixa a bolinha, vem cá, mocinha. Você lembra do seu avô? É. Lembra do seu avô? Ela quer piscina, né? Você lembra do seu Normal. avô? Aqui, vamos ficar quietinha com a mamãe? Esse, meu amor! É bom. Ai, Silvio. Olha seu avô aí. Ela deve lembrar, não lembra? Aí. Cumprimento, pessoal. Fala, olha, gente, quem fala que de um pedido, né? Porque eu pedi ela também, Foi. não foi isso? Você falou, ai, minha cachorra acabou de parir. Eu falei, Me dá agora, me dá uma Golden. E ele falou sim, e manteve essa promessa, gente. Mas- Galinha. Princesa da mamãe. Agora a gente vai fazer uma visita para mostrar o spa para vocês, toda a localização, para quem tiver o prazer de vai ficar 4, 5 horas em Confins num voo, desce, 15 minutos você está aqui. Você que é de Belo Horizonte, vem conhecer e passar um final de semana com a família. Se você estiver assistindo esse vídeo e já tiver passado o Clínicas Replicáveis Experiência Lake Spa, venha conhecer, se não, vem para o nosso evento também. Essa é a nossa recepção. Vocês vão perceber que ela conversa com o hotel, mas ela hoje é bem sofisticada. A gente recebeu recentemente, depois de todo esse trabalho, hoje com uma gestão também atuante, a gente recebeu um aporte da Amplio, que é uma empresa parceira, que inclusive no processo de escalar a empresa, ela assina todos os móveis da empresa. Essa é Dani, não só amiga, minha recepcionista, nossa recepcionista, né? Recepcionista do Lake Spa. Tem que pegar o produto da Laszlo, que eu errei a marca mais cedo. Inclusive, não precisa do produto, porque nós nos tornamos parceiro Laszlo e fomos reconhecidos como pessoas que impulsionam a venda de óleos essenciais como medicamento no Brasil. Então, nós temos essa parceria, hoje somos distribuidores da Laszlo também. Vendo? A gente começou pequenininho, bem legal. Pequenininho. A Dani que cuida dessa parte de recepcionar, né, Dani, nossos clientes. Dani, eu falo que essa menina já veio pronta para mim, tá? Ela veio do aeroporto, então quem vem de lá tá pronto. E hoje a gente faz esse trabalho que é basicamente preventivo, né, Dani? Isso. Cuidado, né? Aqui a gente, eu brinco que quando você entra nesse ambiente, você esquece que existe um mundo lá fora. Primeiro cuidado que a gente teve, né, e manteve ao longo de todos esses anos, teve alguns detalhes, por exemplo, nossas xícaras, depois dessa época, Silvia, passou a ser personalizadas. Nós trouxemos para dentro dessa sala a marca que não existia, então o cliente, quando ele deita ali no acolhimento, ele entende que ele está dentro do Lake Spa. Nós mudamos a nossa anamnese naquela época, lembra? Ela era um pouco, tinha bem menos detalhe. Então, hoje, como nossa maior gama de clientes são médicos, inclusive, então ele quer entender o que ele está fazendo e também ter certeza de que ele está fazendo um serviço de qualidade. Então, esse acolhimento é onde o cliente ele já entra completamente esquecido do mundo lá fora. Então, aqui é onde ele passa por uma anamnese. A nossa anamnese hoje ela é voltada para drenagem, é uma anamnese para o relaxamento outro e para o facial outro. Na época, a gente tinha uma única anamnese padrão. E o que eu achei legal, que a oferta acontecendo antes da oferta acontecer. Exatamente. A pessoa chega e fica
curioso. Lembra que quando eu entrei aqui em 2022, 2023, eram 10 Lake Coins por 1.500, hoje são 8 por 1.500? Exatamente. Essa é a mesma estratégia que eles utilizaram, é a mesma estratégia da Coca 500 e 400 ml, 600 e 500 ml hoje. Então dá para fazer gestão com pequenas alterações, coisas bobas que eu gosto de ver, tá? Porque eu ainda, quem não sabe, eu ainda sou frequentador do spa. Cliente. E toda vez que eu venho cá eu desmaio, né? Vai ter as costas lascadas igual a minha. Um detalhe simples pode transformar toda a experiência. E a Grazi é uma grande aluna, uma grande empresária e muito visionária. Tá de parabéns mais uma vez, porque com pequenos toques você mudou toda essa sala aqui nesses últimos anos. Essa sala não vendia, né? Exatamente. Ela não vendia. E hoje todo o diálogo dela, né? Tudo é intencional para que o cliente entenda que nós temos o pacote, que às vezes a recepção não consegue fazer a oferta, né? Às vezes a recepção está recebendo de um cliente, está no telefone com o outro. Então o cliente entende, às vezes o próprio cliente fala, olha isso aqui, eu não conhecia. Vê a xícara quando ele faz a postagem dele, totalmente, né, sem nenhuma pretensão de fazer com que a nossa marca apareça, porque o cliente quer fazer para ele, então tá ali, né, na xícarazinha falando que também é um pedacinho do céu, que foi uma coisa que a gente preservou, né? Na verdade não existia, o cliente falava e eu repliquei e aí a gente resolveu colocar na época. Então nós temos hoje, né, os nossos vestiários, vou mostrar o feminino, mas nós temos o masculino também, da mesma forma. Coisas simples, que às vezes o cliente chegava, ele precisava tomar um banho, mas ele não tinha um desodorante. Eu pretendo, em algum momento da nossa história, personalizar tudo. Mas no momento, a caixa é personalizada. Mas aí hoje a gente tem aqui, desde a escova, o creme dental, o desodorante, tudo para o nosso cliente. Além disso, a gente tem o vestiário. E o que a gente faz? O cliente, ele deixa a vida dele dentro desse armário. Aqui ele faz a troca, isso é um padrão comum de spa, mas o que o nosso tem de diferenciado? Desde aquele acolhimento, onde ele preenche a anamnese, a gente já vai mostrando para ele que ele tem que deixar a vida dele aqui, para quando ele entrar naquela sala de massagem, ele ter certeza que ele está voltado para ele e para o cuidado dele. Então, assim, a personalização nos armários, ela não existia. Então, hoje o spa ele faz de uma forma onde tudo que o cliente tira foto, que o cliente vai tocar, existe uma personalização da nossa marca. Vamos mostrar. Eu acho que a sala de banho, né? Que ela é a top. E aí a gente traz esse cliente já de vestido, calçado, todo personalizado já para esse ambiente. Essa é a nossa sala de casal. Normalmente ele vai sempre encontrar ela nesse padrão de iluminação, música ambiente, cheiro ambiente, que foi a climatização, que a jornada do cliente trouxe também essa visão para a gente, Silvio. E aí dentro dessa sala, todos os atendimentos, essa é uma sala de casal com banho, onde é feito também os nossos procedimentos individuais de banho. Então a gente tem desde um escalda-pés de 30 minutos, hoje, até um day spa de 8 horas. Na época, nós tínhamos somente o day spa de 4 horas, inclusive com um preço muito baixo, então a precificação da hora era muito baixa. E na época eu tinha muita dificuldade de, inclusive, fechar as contas da empresa, né? Porque vendia-se muito, mas não conseguia pagar essas contas. Hoje a gente não tem mais essa dificuldade, ao ponto de, no próximo ano, já estar fazendo a nossa primeira franquia Lake Spa, né? De trazer uma gestão e hoje trabalhar de uma forma bem assertiva dentro da nossa empresa. Até o despertar do olhar desse gestor, com todo o trabalho que o Silvio fez aqui, ele traz a força de que a empresa está pronta, né? E eu, como técnica, também, para a gente poder dar esse próximo passo. Eu gosto de dizer que os serviços do Lake Spa, ele tem uma função específica. Prevenir por quê? Eu, como técnica, eu trabalhei 8 anos dentro de um asilo. E lá eu vi inúmeros médicos que eu cuidei, inúmeros engenheiros, engenheiro e diretor da CEMIG, e o que eu percebi? Que a partir dos 50 anos, a média no nosso país, as pessoas elas começam a ter um gasto enorme, não mais com a saúde, sim com a doença. Então, o trabalho ele se tornou muito assertivo a partir do momento que a gente volta para a prevenção.
A gente busca uma forma mesmo de mostrar para o nosso cliente que aos 40 ele tem que começar a se cuidar. Né? Ele tem que olhar para dentro dele, que a única forma que a gente tem de curar um organismo é de cima para baixo e de dentro para fora. Não existe outra forma. E às vezes um toque simples, que é a massagem, ela não traz para a consciência no primeiro momento, mas ela traz para o organismo. É tanto que, por que você gosta tanto de massagem? Porque você foi tocado uma vez. Então, toda vez que você está extremamente cansado e com dor, às vezes você não tem o tempo. Ao longo de 6 meses da minha vida, toda quarta-feira, aqui era o meu... Eu brincava que eu vinha a trabalho, mas a melhor hora era ali de 3 às 4 da tarde, antes de eu voltar para casa. Teve aqui com seus filhos também, Sim, né? Que foi sim, super maravilhoso. Aquele dia maravilhoso. Tanto que eu perguntei pro Dudu e pro Guto, toda vez que agora no evento eles vão vir para cá, e eles já me cobraram, obviamente que eles vão utilizar, que eu falei, filho, vocês dormiram? Aí eles, não. Aí eu pego o vídeo que você filmou, os dois desmaiados aqui. Porque é bom para todo mundo. Eu acho que quem nunca teve o prazer de participar de uma experiência em um spa, o faça. Eu faço em todos os melhores hotéis do mundo, já posso, de qualquer rede que você imaginar, em Portugal, Londres, na França, em qualquer lugar. Faça aqui, que eu te garanto que a experiência vai ser tão boa quanto dos melhores hotéis de 5 estrelas do mundo. E a nossa intenção é essa, é caminhar para dentro da rede hoteleira. Então, para onde você for fazer evento no Brasil, nós queremos estar lá. Vai ser muito bom. A gente vai finalizar dentro do spa, fazendo um convite para você que mora em BH, região, ou pousa aqui de vez em quando, espera 3, 4 horas, vem conhecer o Lake Spa. E aqui a gente oferece o melhor serviço, humanizado, e a nossa pretensão é poder cuidar e servir você. Obrigado.